Olá, olá! Vou esperar a pessoa chegar, tá bom? Pra gente ir se falando. A gente já vai começar já. Eu tô separando umas coisinhas aqui porque eu queria mostrar pra vocês. Oi, Keila! Tudo bem, amor? Vamos chegando, eu tô esperando o pessoal chegar. Teve bastante gente que falou que ia vir, vamos ver, né? Mas assim também, não tem problema. Quem não pôde vir vai assistir gravado, porém não vai ganhar, não tem direito ao nosso Vale Compras, né? No valor de R$150, que vai ter o sorteio hoje no final da live, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma live assim, rapidinha. Não é uma live longa, é uma live que vai falar sobre coisas que eu acho super legais e super importantes, sabe? É uma pena que eu não tivesse ideia de fazer essas lives antes, que eu acho que todo mundo ia gostar, ia se beneficiar muito, porque eu acho que faz muita diferença no nosso mês, quando a gente faz live, quando a gente faz treinamento, porque a diferença de você trabalhar com as vendas, trabalhar com o mostruário, quando você sabe o que você tá vendendo, é uma diferença muito, muito grande, né? A gente vai deixar gravada. E essa live aqui, ela fecha o nosso, vamos dizer assim, o nosso ciclo de lives, porque depois os assuntos eles vão se repetir. Claro que a gente fala de um jeito diferente, a gente fala outras coisas, inclui mais coisas, né? As coisas vão mudando nesse sentido, porque a gente consegue incluir coisas, fazer coisas diferentes. Porém, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, quando a gente vai falar de atraso de pagamento, a gente vai falar são os mesmos assuntos, com coisas que a gente vai incluindo conforme for passando o tempo. Mas essa live aqui, ela encerra, né? Ela fecha um ciclo de treinamento que é a gente falar sobre não ter atrasos de pagamento, né? Não levar calotes. Essa live que a gente vai fazer hoje, que a gente vai falar de precificação, né? De diferenças de preço, de peças e como essas, tá? Gente, peraí que tem um aviso aqui. E a última live, né, que a gente fez também, que a gente falou, agora eu vou ficar devendo, não lembro, que foi mesmo, gente, que a gente falou na última live, porque a última live não foi sobre calote, foi sobre outra coisa, não foi? Foi sobre, a primeira live acho que foi como a gente conseguir clientes, né? Eu tenho novidades para essa live, viu? Tá? Essa próxima live a gente vai ter novidades aí, como a gente conseguir clientes, tem umas coisas novas aí que a gente pode falar. E vamos lá, em respeito a todo mundo que chegou aqui no horário, a gente vai começar, porém a live vai ficar gravada. Eu vou deixar ela gravada no nosso YouTube, então depois, quem puder, por favor, dê um pulinho lá no YouTube e segue a gente lá, porque a gente consegue fazer a live pelo YouTube, que eu acho que as pessoas acham mais fácil para entrar. E pelo YouTube eu consigo enviar o link direto da live para vocês, né? Então eu acho que isso também é legal. Vamos lá, vamos falar sobre peças, então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês é o seguinte: oi, Ivan, tudo bem? Glau, Elisângela, Ana, deixa eu ver quem mais aqui, pra eu falar boa noite, que eu não falei, ó. Isaquiel, que começou com a gente esses dias, Lília, Juliana, que tá sempre com a gente, Ariane, deixa eu ver quem mais, Eliane, Francislane, Ereusa, Francislane de novo, Lilian, boa noite pra todo mundo tem uma noite maravilhosa. A gente vai fazer uma live mais curtinha hoje, tá bom? Mas tem bastante coisa pra gente falar, que são assuntos assim que eu gosto muito de falar, porque é o que eu lido, né? É o que eu faço. Vamos lá. Bom, a primeira coisa é o seguinte, é que assim, tem sempre muita gente nova entrando. Então, para essas pessoas novas que estão entrando, eu primeiro preciso informar o seguinte, que nós trabalhamos somente com folhados a ouro, tá bom? A gente trabalha com folhado a ouro amarelo e folhado a ouro branco. Nós não trabalhamos com folhado a prata. Por quê? Porque o folhado a prata, ele tem a característica de escurecer com o tempo. Ele é lindo, gente. Eu amo. Você pega uma peça assim, folhada prata, ela é branquinha, coisa mais linda do mundo. Só que com o tempo ela vai ficando escura, ela vai pretejando. Isso é uma coisa natural da prata, né? Pode ser que
com o tempo, a pessoa faz uma limpeza e tal. Mas assim, 100% não volta nunca mais. Principalmente se você pega essas correntes assim mais fininhas, acabou, gente, é aquilo. A prata, ela é bonita nova. Depois que passa um tempo, já é outra história, né? E não dá pra gente ficar levando pra fazer polimento, essas coisas. Então, a gente deu preferência pra trabalhar com peças que dão menos problema. Porque a prata, ela dá muito problema nesse sentido de escurecer, ela oxida muito fácil, né? Então, ela oxida sem você usar. Você não precisa usar pra ela escurecer. Ela vai escurecer mesmo que você não use. Então, pra dar problema, a gente prefere trabalhar com folhado a ouro. Então, folhado a ouro amarelo e folhado a ouro branco, tá bom? Então, por isso que o nosso folhado a prata, né, entre aspas, né, o nosso prateado, ele não é tão branquinho quanto a prata. Porém, ele tem uma durabilidade muito maior, e aí a gente prefere trabalhar com peças, como eu falei pra vocês, que dão menos problema. Eu vou colocar aqui embaixo, porque se vocês precisarem falar comigo, eu estou ouvindo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu tô ouvindo. Vamos lá. A primeira coisa que faz com que a gente tenha um preço divergente do outro é o seguinte, é o tamanho da peça. Por quê? Porque funciona assim, quando a gente trabalha com folhado a ouro, quanto maior essa peça for, quanto mais pesada essa peça for, mais caro custa o banho dela, porque mais ouro vai para banhar essa peça. Então, quando a gente pega uma peça, normalmente em semi-joia, a gente trabalha com peças ocas também. Por quê? Para ficar mais barato o custo do banho. Porque o banho é cobrado da gente por peso. Então, quando eu vou fazer a precificação de uma peça, eu pego o valor da peça no bruto, né? Mais o valor, aí eu peso essa peça para saber o custo do banho. Claro, a gente já tem uma planilha pronta e tal, né? Quando a gente começou, a gente teve que desenvolver essa planilha. Mas a gente tem uma planilha pronta, que eu vou lá, coloco o peso e aí lá no final da planilha ela me dá o custo do banho dessa peça, ok? Então, pra gente poder saber o custo de uma peça, são dois fatores envolvidos. O primeiro fator é o peso dessa peça, o preço no bruto, perdão, e o segundo é o peso. E aí, quando a gente pega esse valor de banho e mais o valor do custo no bruto, por que tem essa diferença? E é isso que vai formar o nosso preço. Então, primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte, que o banho, ele é de acordo com o peso da peça. Então, às vezes você pega uma peça que é muito levinha e ela é com certeza mais barata do que uma peça que é muito pesada, tá bom? Então, se você pegar uma corrente, por exemplo, você vai pegar uma corrente assim, ó, fininha, né? Ok? Você vai pegar uma corrente assim fininha. E você vai pegar um colar desse aqui, qual que é o que... Não tem como. Isso aqui é outra coisa, é outro preço, porque é outro peso. Quando você pesa essa peça aqui, ela é muito mais pesada. Apesar que essa aqui é bem fininha, ó. Ó, tá vendo? Ela é bem, bem fininha, justamente para não ficar tão caro o custo do banho, tá? Legal, né, Li? Você vai ver, tem bastante coisa legal e infelizmente eu não tive essa ideia de fazer essas lives antes, que eu acho que ia ajudar muito mesmo, sabe? Porque às vezes a gente pega e a gente tá vendendo, mas não sabe o que está vendendo, né? E vamos lá. Então são esses dois fatores. Aí, o segundo fator, que é o fator peça mesmo, que é o fator de bruto. A gente chama de bruto, porque em semi-joia a gente chama de bruto, porque o bruto o que é? É o metal que a gente vai utilizar, né, pra dar forma na nossa peça, pra depois a gente enviar pro banho, certo? Então, assim, a peça no bruto tem vários tipos de fabricação. E essas fabricações dessas peças é que vai fazer com que a nossa peça seja mais cara ou seja mais barata, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente vai lá e pega um brinquinho pequenininho, desse tamanhozinho assim, ó, e é um brinquinho, sei lá, de bolinha, por exemplo, tá? Só que esse brinco de bolinha, ele não tem nenhuma pedrinha, você só vai pagar pelo valor do custo de fabricação dessa peça e vai pagar pelo valor do banho. Então ele é baratinho, ele custa lá R$12, R$14. Só os maiores que são mais caros. Se você pegar uma bolinha maior, ela é mais cara do que uma bolinha pequenininha. Uma bolinha pequenininha, 12, 14. Uma bolinha grande pode sair 59, 69. Por quê? Porque aumenta muito o tamanho. E aí aumenta muito a quantidade de ouro que vai nessa peça. Então quando alguém fala pra você assim, é caro, você fala, é caro mesmo. Sabe por quê? Porque é folheado, e folheado, quanto maior a peça, mais caro ela custa. Às vezes as pessoas falam assim, Fer, você não tem masculino? Eu falo, cara, eu tenho masculino, só que não
sim pra vender masculino, porque masculino é caro. Às vezes a pessoa quer masculino, cravejado, não sei o que, eu já falo, olha, vai custar uns R$500 uma corrente dessa, será que o seu cliente vai querer pagar? Né? Porque uma coisa é a pessoa querer, outra coisa é a pessoa querer pagar por essa peça também, não é verdade? Mas a gente tem masculino. Só que a gente vende menos masculino porque tem um motivo. Gente, é assim, ó. Por que a gente quase não vende masculino? Aqui quase não vende. É que masculino, é assim, homem, ele compra um. E ele vai usar essa peça até ele destruir essa peça. É diferente da gente que é mulher. A gente que é mulher, a gente quer várias coisas pra gente escolher o que a gente vai usar, não é verdade? Um dia você quer sair com um colar mais curto, outro dia você tá com um decote diferente, você quer um colar maior. No outro dia você quer um negócio delicadinho, no outro dia a gente quer coisas diferentes. Homem não. Homem tem uma, duas peças no máximo. Então você vai vender pra aquele homem, ok, ele vai pagar caro naquela peça, mas ele vai ter ele vai ter dois, ele não vai ter mais que isso, tá? Então é por isso que a gente não dá tanta ênfase em peça masculina, porque peça masculina é aquilo ali, você vai vender uma vez, você não vai vender mais. A nossa ênfase é em peça feminina, porque a gente que é mulher, a gente compra e aí a gente sabe que a gente vai conseguir vender, tá bom? Bom, vamos voltar pro assunto. Ó, vocês viram, né, que eu saio do assunto facinho, né? Vamos voltar pro assunto de fabricação de peça. Para fabricação de peça, nós temos o seguinte, nós temos dois tipos, na verdade são três tipos. A gente tem peças estampadas, que são as peças básicas, que normalmente elas não têm pedrinho. Nós temos as peças de baixa fusão e nós temos peças de alta fusão, tá? E eu vou explicar pra vocês a diferença dessas peças, para que quando alguma cliente vier perguntar e vier falar que é caro, vocês vão conseguir entender o porquê é caro. Porque o mais importante é vocês entenderem o porquê que é caro. A partir do momento que vocês entenderem, vocês vão poder falar pra cliente assim, a cliente vai chegar e vai falar assim, ai, nossa, eu amei esse brinco aqui, nossa, mas ele custa R$100. Aí você vai falar assim, Fia, mas olha a quantidade de zircônio que tem nessa peça. É por isso que é caro, não tem jeito. Você quer um negócio de rica e quer pagar baratinho, não vai ter baratinho. O baratinho já é o nosso, gente. Tem ouro. Uma peça assim custa 20 mil, 30 mil. É outra coisa, entendeu? Tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês de peças estampadas. Peça estampada, acho que vocês já devem ter visto no Monsoar, tem bastante gente aqui que já vende há bastante tempo. São as peças que não tem pedras. Normalmente elas são estampadas, tem algumas que não são estampadas, tem algumas que são ou de baixa fusão ou de alta fusão, mas a maioria são estampadas. Por quê? Porque elas são mais baratas. O que significa essa peça estampada? Significa o seguinte, que é uma peça enorme, normalmente de latão. E essa peça é feita assim, é colocado num negócio que é uma estamparia, né? E que essa estamparia, ela vai bater e ela vai cortar e ela já vai dar os vincos na peça. Então, tem um monte de coisa lá. Tem, por exemplo, brinco de patinha de cachorro, sabe? Vocês já devem ter visto coraçãozinho básico, que não tem nada, que é só o metalzinho estampado. Eu trouxe um brinco meu aqui pra vocês verem. Ó, esse brinco aqui, ó, é um brinco estampado, tá? Ó, ele não tem nada, ele não tem pedrinha, ele não tem nada. Tá vendo? É meu brinco de uso pessoal, ó. Tá? Esse brinco aqui, como que foi feita a fabricação desse brinco? Ele tem duas partes, ó, ele tem a primeira parte aqui de cima, essa aqui é a segunda, aqui no meio foi feita uma solda, e aqui tem mais uma solda, que é a solda do pino dele, tá bom? E aí, como que é a fabricação desse brinco? Então, é exatamente essa que eu expliquei. É assim, ó, é uma placona. Por que ele é mais barato, né? Entre aspas, esse brinco não é tão barato, não, porque como eu comprei ele era lançamento, então ele não era muito barato. Mas é uma peça bem grandona de latão, e aí é feito um monte de peça ao mesmo tempo. Então, a parte dele de bruto sai barata. O que ficou caro aqui? O banho, por quê? Porque é uma peça maior. Então, quando é uma peça maior, então você tem o banho que encarece. Agora, óbvio que se você pega uma peça que ela é uma peça inteiriça, ela é mais barata. Por quê? Porque aqui a gente teve uma solda, duas soldas, isso é tudo feito à mão, ok? Então, quando a gente fala em semi-joia, a gente fala em peças fabricadas e feitas à mão, feitas artesanalmente. Por isso, justamente, que tem essa diferença também de preço.
como eu falei pra vocês, não sou eu que coloco o preço. As pessoas falam assim, ah, não é assim, eu olho e falo, ah, essa aqui eu achei bonita, ó, essa aqui eu vou cobrar R$100. Olha, essa aqui eu não gostei muito, essa eu vou cobrar 50. Não, gente, não é. É assim, eu pego o valor da peça no bruto, pego o valor do banho e aí eu vejo quanto que essa peça custou. Aí, em cima desse valor que a gente vai colocar o valor da comissão da revendedora, ok? A gente aqui é quase como se fosse uma sociedade, gente. O valor final da peça é como se ele fosse dividido por 3. Uma parte vai para eu pagar meu fornecedor, ok? Que é o meu fornecedor de banho, meu fornecedor de bruto. A outra parte é a comissão de vocês. E a outra parte é a que fica para a empresa, porque a empresa também tem custo. Não vai tudo pro meu bolso, não. Nem que eu queria. Mas a gente tem custo com funcionário, a gente tem imposto, a gente tem, né, porque eu tenho firma aberta, então eu tenho que pagar imposto, a gente tem custo com sistema, a gente tem custo da mercadoria que se perde, porque tem coisas que não vende, a gente tem que ir tirando, a gente tem um monte de custo, eu tenho um aluguel, a gente paga aluguel porque a gente tem um escritório, então tem vários custos aí, né? Que o meu que sobra lá no final, mas não é tudo que é meu não, tá bom? Então só pra deixar bem explicado, isso aqui é como se fosse, gente, uma sociedade. Tem o custo da gente ir levar as peças pra vocês e buscar, não é verdade? Então tem o Luiz ele trabalha, ele tem que ter um salário, então tem o salário do Luiz, tem o combustível, tem o desgaste do carro que faz esse trabalho, então nós temos uma série de custos também, tá bom? Assim como vocês, não é verdade? Às vezes vocês têm também custo de vocês, não tem? Se alguma cliente atrasa ou se vocês deixam de receber de alguém, isso também é um custo de vocês, ok? Tá bom? Então, só pra vocês entenderem como que funciona a precificação aí, tá? Vamos lá. Então, a primeira parte é essa peça estampada. Então, deu pra entender bem? É isso. Então, a gente pega o preço da peça e manda banhar. Ok, beleza. Aí, a segunda parte são as peças que a gente chama de baixa fusão. O que significa baixa fusão? Baixa fusão significa o seguinte, que é um tipo de metal, um tipo de liga que não precisa de uma temperatura muito alta para a gente fazer ela. Então, ela consegue ser feita em oficinas que não precisam de grandes equipamentos, diferente da alta fusão. A alta fusão eu vou explicar por último para vocês entenderem, mas porque eu quero explicar assim minuciosamente cada parte para que eu acho que fique mais fácil da gente entender. As peças de baixa fusão a gente usa em brincos, a gente usa normalmente em brinco, tá bom, gente? A grande parte dos brincos que a gente tem de zircônia, tudo, eles são feitos em baixa fusão. Alguns são de alta fusão. Dá pra gente perceber a diferença? Eu vou mostrar pra vocês. É sutil, mas dá pra gente perceber, tá bom? Ó, esse brinco aqui, ó, é um brinco de baixa fusão. O que significa isso? Significa o seguinte, como que é fabricada essa peça aqui em baixa fusão? Baixa fusão funciona assim, tem um molde, né, que é feito o brinco, ok? Então, dentro desse molde, eles jogam esse metal quente lá dentro, esse metal esfria, pronto. Saiu a peça bonitinha, tá bom? Vou fazer velho, vou fazer sabonete, só que a gente tá falando em metal quente em alta temperatura, claro, óbvio. Só que a alta fusão é muito maior a temperatura. Depois eu vou explicar a alta fusão, tá? E aí, esse brinco, ele tem uma durabilidade maravilhosa para quando a gente vai fazer pingente, para quando a gente vai fazer brinco, porque não pode ser feito para fazer algumas peças. Por exemplo, anéis não podem ser feitos em baixa fusão, porque quebra muito fácil. Então a gente não trabalha com anel em baixa fusão, a gente trabalha somente com anel em alta fusão. Alta fusão também, assim, é mais bonito, tem um acabamento mais bonito, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí, depois que sai daqui, depois que sai desse molde, aí vai pra um outro lugar pra fazer a cravação das pedras, tá bom? E aí, essas pedras aqui, elas também são cravadas uma a uma. Então, quanto mais pedrinha tiver no anel, quanto mais coisa tiver nele, mais caro ele custa no bruto. Eu tenho peças que elas são mais caras no bruto do que o banho. Assim como tem peças que são mais caras no banho do que no bruto. Ok? Porque tem essa diferença de preço de uma peça, por exemplo, que não é tão trabalhada, que não tem pedrinhas e tal, e das peças que são mais trabalhadas, porque aí uma peça que tem um monte de zircônia, ela tem o preço das pedras e o preço das cravações.
todo o trabalho que tem numa peça, ele está embutido no preço, não tem jeito. Por exemplo, eu não sei quanto custa, mas vamos supor que a empresa que fabrica esse brinco aqui, ó, por exemplo, que ela cobre, que o funcionário dela ou o prestador de serviço cobre 10 centavos cada pedrinha cravejada. É isso. E a gente chega lá no final, a gente paga por essa cravação. Por isso que você pega uma peça que é um brinco inteiro cravejado, você fala o brinco desse tamanho assim, e o brinco custa 100 reais, 120 reais, porque é inteirinho cravejado, né? Coisa de rica, né, gente? Brinco cravejado de silicone, topíssimo, amo. Mas é isso daí, tá bom? Então eu vou explicar, eu vou mostrar a diferença pra vocês, ó. Baixa fusão, ó, tá aqui. Então, eu tô com um aviso aqui no celular, só que eu tenho medo de tirar e a live cair. Tá vendo, ó? Ele é bem fininho, tá vendo, ó? Eu acho que dá, não sei se dá pra ver 100%, gente, porque eu tô com a câmera virada pra mim, a câmera da frente, ó. Tá vendo? Ele é bem fininho, tá? Então... Tá, e eu tenho ele faz tempo, hein? Esse brinco faz um tempo que eu tenho e é um brinco bom, assim, nunca quebrou, nunca aconteceu nada. E eu vou mostrar pra vocês esse daqui, que é aquele que eu tava mostrando antes, que ele é de alta fusão. Olha, vê se dá pra vocês verem a diferença, ó. Ele é mais grossinho, tá vendo? Tá vendo? Não sei se dá pra ver direito... Mas ele tem um acabamento diferente também. A alta fusão, sabe? Você consegue ver os detalhes da peça. E eu vou explicar pra vocês como que é a fabricação de uma peça de alta fusão. A alta fusão já é parecido com a fabricação de peças em ouro, tá bom? Em ouro também é dessa forma, que eu vou explicar. É assim, dá pra ver? Ah, que bom, Ju. Então, quando a gente fala em alta fusão, a gente tá falando de que essa peça foi fabricada numa fundição. E aí os metais já chegam assim a altíssimas temperaturas. Por quê? Porque é um metal mais duro, mais denso. E aí para ele ser derretido, ele precisa ir para uma temperatura muito alta. Aí já é uma fábrica, uma fundição mesmo, né? E por isso também é outro preço. Por quê? Porque aí precisam de equipamentos que fazem esse trabalho de chegar, é a mesma coisa que uma metalúrgica, por exemplo, ok? Né? Precisam de equipamentos que consigam aquecer o metal numa temperatura muito alta e essa temperatura só baixar na hora que eles quiserem que baixe. Aí como que é feito a fabricação? É assim, os moldes são feitos todos em cera. E aí, conforme o metal quente ele vai entrando, ele vai derretendo aquela cera, né? Fica num gesso assim, né? Então, primeiro é o molde de cera, aí vai dentro de um gesso, aí eles colocam gesso dentro, né? E aí depois, quando o metal ele vai entrando ali, ele vai derretendo aquela cera vai saindo e o metal ele vai tomando conta ali daqueles espaços. E aí é fabricado como se fosse um cacho assim, que viu? Tem um saleiro aqui. Aí vamos supor, aqui tem um brinco, aí aqui tem outro anel, aí tem um monte, sabe? Tudo ao mesmo tempo assim, sabe? Sai vários, claro, né? Porque é uma linha de produção, só que muito mais difícil do que você pegar uma estampa e ir lá e estampar. Ok? Então, quando você pega um negócio que tem uma fabricação mais rápida, mais fácil, é mais barato. Por quê? Porque o tempo de produção é muito mais barato. Na verdade, o custo de produção é muito mais barato do que você pegar uma peça em alta fusão, tá? Que é outro preço. Por isso, gente, que anel é muito caro. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas um anel... né? Aí a pessoa pega assim, um anel, fala, nossa, Fer, mas um anel custa R$ 89,90, R$ 69,90. É porque anéis, todos os anéis nossos são em alta fusão, tá bom? Nós não trabalhamos com anel de baixa fusão, porque anéis de baixa fusão, eles quebram. E não é porque a gente não tentou, porque houve uma vez que eu trouxe uns anéis do Pai Nosso, que eu amei os anéis. Eles tinham a oração do Pai Nosso inteira, assim, neles, sabe? Uma graça. E eles eram de baixa fusão. E eu tive problema com vários. Então, gente, quando eu pego uma peça que me dá problema, eu não trago mais. Entendeu? Porque a nossa intenção é a gente trabalhar e vender e fazer o máximo do máximo possível para que a gente não tenha problema com essas peças, ok? Outra coisa que a gente pode falar, né, sobre os anéis, também é a mesma coisa.
A fabricação do mesmo jeito. Se você pega um anel que tem um monte de zircônia, um monte de cravação, que é tudo feito à mão, e aí você pega um anel pequenininho, aí esse aqui ele custa 60 e esse custa 160. Por quê? Porque vai muito mais ouro para banhar, a fabricação dele é muito mais complexa, muito mais elaborada, as pedras são mais caras, porque quando a gente fala de zircônia, a zircônia, quanto maior ela for, mais cara ela custa. Vamos falar de pedra, vamos falar de zircônia, vamos falar de strass, que eu acho também que é um assunto muito legal, muito relevante. É o seguinte, hoje 99% de tudo que a gente tem na empresa são zircônios. Ah, Fer, por que não é 100%? Porque tem uma outra coisa que acaba passando, que é ou a coisa muito antiga, que a gente já tem há muito tempo, tá bom? Mas tudo é zircônia. E qual que é a diferença da zircônia e do strass? A diferença é a seguinte. O strass, o que ele é? Ele é como se fosse assim, ou um plástico ou um vidrinho que embaixo dele tem uma tinta espelhada. E essa tinta espelhada, então tá aqui, a pedra tá aqui em cima e embaixo tem esse espelhinho. É esse espelho que dá o brilho no strass. Então quando você pega uma pedrinha de strass, ela é bonitinha. Apesar de embaixo ela ter toda... apesar de embaixo ela ter todo, ela ser preta, né? Se você olhar embaixo, ela tem aquela camada que ela pode ser escura, pode ser, sei lá, em tom acobreado. E em cima ela é bonitinha, né? Quando você olha ela de frente, nem parece que é zircônia ou que é strass. Ela quando ela é nova. O problema é que conforme o tempo vai passando, ela vai ficando horrível. Por quê? Porque o que acontece com essa tinta? Então você imagina que é uma tinta metalizada. E aí aquilo vai em contato com a pele, a gente molha, a gente... Não é? É normal, a gente faz as coisas com as nossas peças, não é mesmo? O que acontece com essa tinta? Essa tinta, ela descasca. Ela vai ficando amarela, sabe, com o tempo. E aí, com o tempo, ela descasca. E aí, aquela peça fica horrorosa, ok? A peça não dura um ano, fica horrível, tá bom? Quando a gente fala em zircônia, a zircônia é uma pedra fabricada em laboratório que imita o diamante, que é muito perto do diamante. Na minha opinião, até um pouco mais bonita. O brilho do diamante, ele é um brilho mais seco, sabe? O brilho da zircônia, ele é mais acentuado. Claro que diamante é muito mais caro, porque por causa da onde que achou diamante, essas coisas, porque é muito mais raro e ele é muito duro, né? A zircônia, ela não tem essa dureza tão grande. Não durabilidade a zircônia tem, tá bom? Tanto é que a zircônia, ela é utilizada na joalheria, tá bom? Quando você vai olhar quando você vai olhar, por exemplo, numa joalheria, tem lá que é de zircônio, tem lá que é de diamante. Por quê? Porque às vezes essas pessoas querem peças em ouro, mas querem com uma pedra muito maior e aí não dá pra fazer em diamante porque é outro preço, tá bom? Então tem bastante coisa. A zircônia é usada para a fabricação de peças em ouro também, sabe por quê? Por causa da durabilidade dela. Quando você pega uma peça em zircônia, você não vai ter problema que essa peça vai escurecer, que essa peça... Não. Fer, mas olha, eu tava usando esse brinco, o meu de vez em quando acontece isso. E ficou verde aqui embaixo. O que é esse verde? Vocês sabem o que é? Sujeira, gente. É oleosidade da nossa pele que vai saindo e vai ficando impregnada aqui no brinco. O que tem que fazer? Coloquei um vídeo pra vocês esses dias. Pega um potinho com água quente, coloca as peças que vocês querem limpar dentro. Água quente é a melhor coisa. Coloca por quê? Por causa da oleosidade da nossa pele. Então, se você colocar na água quente, é mais fácil de dissolver gordura. Então, coloca dentro de um potinho com detergente, água quente, deixa uns 5 minutos. Pega uma escovinha de dente, vai lá e limpa. Vocês vão ver, as peças ficam novas de novo. É importante de vez em quando fazer uma limpeza dessa, tá bom? Tá? Porque a minha também fica, viu? Não pensa que não fica não, porque eu também tenho cabelo comprido, aí fica oleoso, e aí se não limpar, tudo que é oleosidade da nossa pele, que fica em contato com metal, fica verde. Pode ver, pode pegar óculos aí de alguma tia aí que fica com os negocinhos daqui tudo verde. É por isso, porque é o metal em contato com a nossa própria oleosidade da nossa pele, tá bom? E fica verde mesmo, tá bom? Gente, falei de strass, falei de zircônia, falei de tipos de fabricação de peças. Alguém tem alguma dúvida?
Vou falar bem rapidamente. Me pediram para falar sobre. Vamos lá, o ródio. O que é o ródio, gente? O ródio é um banho mais resistente, um dos banhos mais resistentes que tem no mercado hoje, tá bom? E o ródio, ele na verdade é o ouro branco. E ele é mais resistente ainda do que o ouro amarelo, tá bom? Eu, apesar que assim, eu tive problema uma vez com um lote que veio pra mim há muito tempo atrás. De vez em quando me sobra ainda, tem alguma peça, algum mostruário que alguém me manda assim, Fer, o cliente usou só um dia. E ainda é desse fornecedor que eu tive, que foi um lote inteiro de mercadoria que veio com esse problema. Mas eu tenho muito pouco problema com ródio, porque o ródio é um banho muito resistente, muito mesmo. A gente tem muito pouco problema, né? Vamos falar sobre alergia? O que vocês acham? Deixa eu ver, fala de novo sobre a limpeza. Cortou, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Cortou? Podemos falar de novo, não tem problema não. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um joinha aí, um coraçãozinho, se tá tudo bem aí com a live. Nayara, de qualquer forma, o vídeo vai ficar gravado, tá bom? Tá bom, Ju? Eu vou deixar gravadinho, tá bom? E depois eu vou fazer uns cortes pra vocês, pra ficar tudo certo, tá bom? Pra que se vocês perderem alguma coisa, aí vai estar lá gravadinho, tá? Que é mesmo que eu queria falar, gente? Que eu perdi a linha de raciocínio. A gente falou do ródio, né? Que o ródio é um banho, é um dos melhores banhos que tem. E a gente dá essa preferência, é mais caro. Essa semana, eu fui buscar mercadoria no banho e tava tudo... Cortou, Gi? Tá, eu vou falar rapidinho então, tá bom, sobre limpeza, e depois eu vou deixar, e depois o vídeo vai ficar gravado, quem quiser assistir, tá bom? Vamos falar sobre alergias, vamos lá, ó, gente, é o seguinte, todas as nossas peças, elas são livres de níquel, então isso já faz com que a gente possa rotular as nossas peças como antialérgicas. Porém, gente, tem gente que tem alergia do botão da calça jeans. Tem gente que não pode usar nada. Tem gente que não pode usar o negocinho do sutiã lá de trás. A pessoa fica marcada, a pessoa, sabe? Às vezes o sutiã tem aquele negocinho e a pessoa já fica marcada. Então, o que eu recomendo quando a pessoa tem algum tipo de alergia, principalmente a alergia da em brinco? Passa uma basezinha, mas não vende as nossas peças como se fossem antialérgicas. O que você pode dizer para cliente, quando eu vou vender, eu falo assim, olha, tem pessoas que têm alergia do botão da calça jeans. O que eu posso falar para você é que eu uso já há muito tempo e a minha mãe, por exemplo, ela é super alérgica e ela usa as nossas peças normalmente e nunca teve alergia. Tá bom? E isso a gente pode falar. O que a gente não pode é rotular as nossas peças de antialérgica, porque se você falar pra sua cliente que é antialérgica e ela tiver um negocinho, ela não gostar do brinco, ela vai falar pra você que ela teve alergia. Tá bom? Ela vai dizer assim, então, olha, mas eu usei, aí eu não consegui usar porque me deu uma coceira. É porque ela não gostou, porque ela usou o brinco pra ir num evento, por exemplo, e quis devolver o brinco pra você. Tá? Então, nunca falar que as peças são antialérgicas. Você fala assim, olha, que é muito difícil acontecer de dar alergia. Quem trabalha com a gente há bastante tempo sabe que é muito difícil ter um cliente que tem alergia. Porque é mesmo, porque as peças são boas mesmo, porque as peças realmente são livres de níquel mesmo, entendeu? Porque nós fabricamos as nossas peças. Então, a gente tem como falar pra vocês o que é a verdade, tá bom? Em relação também a peças assim antialérgicas, é que assim, a maior parte das pessoas que tem alergia de semijoias tem alergia de níquel. E é por isso que é tão importante a pessoa não ficar usando joias, por exemplo, da 25. Porque, por exemplo, as joias da 25 tem chumbo, gente. Isso entra na corrente sanguínea e deixa a pessoa doente. Então, é muito importante, é muito perigoso usar peças que não sejam de fabricação, assim, que a gente conhece, que a gente sabe. O que eu ia dizer pra vocês é que esse final de semana, a semana passada eu fui buscar mercadoria no banho, fui fazer compra, e aí uma das vendedoras estava me atendendo, ela falou assim, nossa, Fer, mas você coloca tanta camada nas suas peças, assim? Eu falei assim, olha, amor, eu coloco, sabe por quê? Porque eu não quero ter problema. É mais caro, porque o ouro tá muito caro. A gente vai falar do preço do ouro também. Vamos pegar o próximo assunto.
Aí ela falou assim, então, você sabe que eu tenho clientes que estão diminuindo a camada de ouro e colocam um verniz. Eu falei, minha filha, mas eu já coloco verniz e coloco uma camada de ouro boa. É por isso, gente, que hoje, de tudo que a gente vende, menos de 0,5% a gente tem problema. E normalmente, desse 0,5% que a gente tem problema, a maior parte nem é por defeito de fabricação, é por uso indevido mesmo, é porque a pessoa pega um anel, coloca, não tira mais, e aí às vezes a pessoa quer garantia. Eu sempre analiso todas as peças que chegam pra mim. Se eu puder dar garantia, eu dou garantia, tá bom? Principalmente se for revendedora top, igual aquele, igual a Ivanise, eu dou um banho e aviso ao cliente, falo, olha, avise, se continuar usando dessa forma vai dar problema do mesmo jeito, ok? Agora, dependendo da pessoa, eu não dou garantia. Se eu vejo que é uma peça que tá destruída, que tá amassada, que tá torcida, que a pessoa realmente não tirou do dedo, eu falo, não vou dar outro banho, porque não vai adiantar. Não adianta eu dar outro banho aqui, porque não adianta você dar banho em cima de uma peça que tá arriscada, que tá amassada, que tá torcida, porque a peça vai continuar amassada, arriscada e torcida, só vai ter um banho lá. Então não adianta, eu mando de volta, eu falo, ó, isso aqui exclui da garantia, tal, 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 tal. Por isso que é tão importante, na hora que a gente vai vender, a gente explicar pro cliente, olha, é semi-joia, tem que cuidar, se você não cuidar, não vai durar nada. Agora, se você cuidar, não vai durar 1 ano, vai durar 10. Porque realmente as peças são boas, realmente as peças são folhadas mesmo, realmente são folhadas a ouro, realmente tem uma camada muito boa de ouro nessas peças, tá bom? Que eu tava falando do preço do ouro. Gente, essa semana aqui, se eu não me engano, o grama do ouro chegou em 460 e poucos reais. Então, só para vocês entenderem a diferença, há 2 anos atrás, o ouro tava 2.600 reais o grama, 2.600 o quilo, né, cunhado? Tava 260 reais o grama. Eu me lembro que eu comprei a minha aliança, acho que se eu não me engano, minha aliança eu comprei de ouro com o Luiz, eu paguei R$1.000 na minha aliança. E a aliança tem 5 gramas. Então, vocês veem aí a diferença de preço, 2 anos e pouco atrás, mais ou menos isso. Então, o valor do ouro aumentou muito. Então, às vezes, vocês vão pegar peças mais novas que estão com preço muito mais alto. Por quê? Porque o valor do ouro aumentou muito. Lembra que eu falei pra vocês? Não sou eu que coloco o preço. Eu só não quero diminuir a qualidade. Quem aqui concorda em a gente não diminuir a qualidade? Hein? Dá um coraçãozinho pra mim. Vocês acham o seguinte, pra gente vender mais barato, a gente tem que diminuir a qualidade. Porque a gente tem que tirar de algum potinho, não é? Ou a gente diminui a comissão, ou a gente diminui o lucro da empresa, que aí eu vou diminuir junto. Não é verdade? Como que a gente vai diminuir a qualidade? Ou a gente diminui a qualidade, a gente coloca um banho mais barato. Não tem outra forma. Se a gente quer trabalhar com peças em ouro, o valor do ouro é esse hoje. E a gente, como que é precificado? Preço da peça no bruto, preço do banho, ok? Juntou, fez o preço, a gente pega esse preço, aí a gente vai colocar o valor da comissão da revendedora e o valor da empresa, juntamente com todos os custos que a empresa tem, ok? Então é dessa forma que nós formamos o valor da peça, não é no achômetro, não é, essa aqui é bonitinha, vou cobrar mais caro, não tem nada disso, gente, tudo é precificado, tudo tabelado, tudo bem certinho. Então, não adianta nada a gente falar assim pra vocês, não, olha, eu vou diminuir a qualidade, aí eu consigo segurar o preço. Aí eu consigo, porque eu não reprecifico peça. Vocês podem ver que tem correntinhas de vocês que vão pra vocês aí, que são mais antigas, que vocês pegam aí por R$29,90. Não tem mais correntinha de R$29,90, gente. O valor das correntinhas novas... O valor das correntinhas novas que estão vindo aí, R$49,90, R$59,90, correntinha de R$29,90, R$35,90, não tem mais, não tem. Porque na hora que eu sento, que eu pego o valor da peça no bruto, que eu pego o peso, dá 59, dá 49, não tem mais baratinho. Por quê? Porque o valor do ouro é outro. Entendeu? Então, de um tempo pra cá, isso vem acontecendo já, teve um boom do ouro, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, porque tava nessa faixa, 260, por aí. Aí teve um boom, foi pra 330. E agora tivemos mais um boom, tá? 460 e pouco. Por quê? Porque a nossa moeda tá desvalorizada e o ouro, ele é volátil, de acordo com
de acordo com o dólar e tudo mais. Então, a gente cobra dessa forma. Eu queria muito fazer essa live já, porque eu queria muito que vocês entendessem isso. E que vocês entendessem, porque amanhã ou depois, se alguém chegar pra você e falar assim, ah, tá caro, você olha pra pessoa e fala a verdade. Mas você viu o preço do ouro? Porque você vai lá no shopping, gente. Olha o preço de um brinquinho no shopping, gente. Um brinquinho pequenininho, fininho, não sei o que, R$2.600. Por quê? Porque o valor do ouro tá um absurdo. Entendeu? Então, não, mas é porque a joalheria quer cobrar mais caro? Não, a joalheria, ela está cobrando o preço justo do valor do ouro, mais a mão de obra, mais a fabricação e tudo mais. E é isso que a gente faz, a mesma coisa. A gente pega o valor, precifica e fala, ó, esse preço. Pra gente diminuir o preço, a gente tem que diminuir outras coisas. A gente vai diminuir premiação, diminuir comissão, diminuir a quantidade de ouro que a gente coloca nas peças, porque a mão de obra não tem como diminuir. Né? O valor do bruto sempre vai ser o mesmo valor. O que vai mudar é a quantidade de camada que a gente coloca nas peças, né? E eu não quero diminuir, porque eu gosto de trabalhar com coisa boa. Também porque tem uma questão, gente. Quando a gente fala em preço, eu acho que é muito importante a gente dizer isso. Quando a gente fala em valor, é o seguinte: se a gente trabalha com coisa baratinha, a gente tem que vender muita coisa pra gente ter algum resultado, sabe? E aí não é essa a intenção. A gente quer vender coisa boa e a gente não tem assim esse volume imenso de coisa que tem que vender, entendeu? Não é? E também acho o seguinte, que as nossas peças não são pra todo mundo. Assim como comprar coisa de ouro também não é pra todo mundo. Eu não tenho, gente, a única coisa que eu tenho de ouro é meu anel, minha aliança. Eu devo ter um anelzinho, gente, que eu nem uso, porque eu gosto de usar coisa diferente. Aí aquele lá ficou velho, amassou, não quero mais, entendeu? Mas eu não tenho também, eu não compro, porque eu acho absurdo. Imagina que eu vou pagar R$2.000 num brinco. Imagina, gente, eu uso o semi-joia, eu uso o nosso. Tá? Porque eu sei que é coisa boa. Vocês veem aqui que tá uma bagunça aqui. Vocês viram isso aqui? Gente, eu tenho peças aqui que tem mais de 10 anos de uso. Por quê? Porque cuida, na verdade. Você chega, guarda bonitinho, separado, de vez em quando faz aquela limpezinha básica. Pronto, você tem uma peça que vai durar 10 anos. Ok? Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar nossa live. E aí, vocês acham também, qualidade é isso, né, gente? É primordial, entendeu? Pra mim também, a primeira coisa, gente, é a qualidade, entendeu? Porque se alguém vier falar assim, é caro, eu falo, é caro mesmo. É caro porque é folhado ouro, é esse preço, não tem jeito. E ainda o nosso não é um absurdo. Pega um brinquinho, gente. Outro dia tava com uma revendedora reclamando da Romanel, que um brinquinho de bolinha da Romanel tá R$80, o nosso 14, tá bom? Então o nosso não é assim o supra-sumo da careza não, entendeu? Tá bom? O nosso, na minha opinião, tem um preço justo para o que é, tá bom? O nosso tem um preço justo para o que é. Vamos lá, alguém tem alguma dúvida? Não? Podemos encerrar nossa live. Eu falei que eu ia fazer uma live curtinha hoje, ó, é 40 minutos falando aqui, gente, na orelha de vocês, né? Vamos lá. Vamos? Alguém tem alguma dúvida? Podemos encerrar? Vamos lá, quero um monte de coraçãozinho pra encerrar, vou tomar água, porque eu já tô acabando a voz já. Podemos encerrar? Gente, vamos ter novas lives, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, manda pra mim, que aí a gente usa pra fazer a live nova, tá bom? Daqui 15 dias faremos uma nova live falando sobre vendas e sobre como a gente consegue atingir novos clientes e tudo mais, tá bom? Beleza? Ó, é o seguinte, a Ju está informando aqui que ela já colocou a foto oficial, tá bom? Lá. E aí, a gente vai escolher uma palavra-chave aqui, né? Que palavra-chave que vocês gostariam aí de colocar? Vamos lá, quero sugestões de palavras-chave pra gente colocar lá no nosso post. Andressa, eu também amei. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo isso daqui. Eu amo. Eu, infelizmente, não tive essa ideia antes. Já faz 15 anos que a gente trabalha com isso e a gente nunca tinha feito. Ah, maravilhoso. Qualidade. É isso. Ó, é o seguinte.
todo mundo tem até as 10 horas da noite pra escrever lá. Quanto mais comentários, mais chance de ganhar, tá bom? E o prêmio hoje vai ser R$150 em vale compras, vai ser um vale compras. Teve a última live que nós tivemos, nós fizemos o sorteio certinho, eu não me lembro quem foi que ganhou, tá? Eu deixei gravado no meu celular, mas não foi o seu vale compras ainda, amor, vai essa semana. Por quê? Porque eu mandei fazer na gráfica, bem lindo, vale compras, tá bom? E aí vai bonitinho dentro do envelope pra você, aí eu vou mandar tudo junto, tá bom? É isto. Quanto tempo leva para a devolução das peças? Luzenir, depende, normalmente de um mostruário pro outro a gente consegue devolver, tá bom? Porque só o tempo de banho de uma peça demora 3 semanas, mas isso fora a nossa logística, né? Então eu tenho que pegar a peça com você, essa peça tem que chegar pra mim, pra eu enviar para o banho, na verdade, fazer o conserto que for necessário, não sei o que é, se é banho, se quebrou, se tem que fazer uma solda, não sei o que é. Aí essa peça vai para o banho. E só no banho demora 3 semanas para voltar. Porque o processo de banho é muito longo. Porque é um processo de galvanoplastia. Não é um negócio que a gente faz aqui na esquina. É uma indústria química que faz. Ok? Então não é um negocinho, gente, que a gente consegue achar em qualquer lugar. Não é. É uma indústria que faz. Uma indústria química. Então não é. É um processo bem legal também. Que mais pra frente eu pretendo entrar lá na produção lá da empresa que faz. Pra eu mostrar pra vocês como que é o processo do banho. Que eu acho bem legal também. Tá bom? Então a nossa palavra-chave vai ser qualidade, tá bom? E quanto mais comentários lá, mais chance de ganhar, tá bom? É isso, meus amores. Beijo, beijo pra vocês. Fiquem com Deus, que eu já falei muito na orelha de vocês já hoje. Eu queria fazer uma live de meia hora, ó. Já estamos aqui, já quase 50 minutos. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até mais.